Então, vamos começar. Bom dia. Então, estamos aqui com o painel Astronomia, Oportunidade Além da NASA, com o professor Rodolfo Lang, que é docente e coordenador do Observatório de Astronomia da Unesp de Bauru e desenvolve pesquisas e projetos e publicações na área de educação em astronomia e formação de professores. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, obrigado pelo convite, pela presença aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. E o Nicolas Lang, que é estudante da ETEC, do Ensino Médio Integrado e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Desenvolve projetos de iniciação científica na USP. Bom dia, Nicolas. Bom dia a todos. Então, vamos lá, vamos começar esse painel já, né? Eu convido o professor Rodolfo a contar um pouco para a gente sobre o que motivou a construção dos telescópios. Temos um telescópio aqui ao lado, né, para demonstrar os produtos que vocês desenvolvem lá. E vamos lá. Eu posso dizer que uma das grandes motivações que a gente teve foi o céu, né? O céu estrelado, como mostra essa imagem aí, né? A motivação, nada melhor que a própria natureza, né, para motivar a gente. O céu extremamente estrelado, a curiosidade com relação ao conhecimento sobre o universo, né, os mistérios do universo. Então, a olho nu, quer dizer, sem instrumentos, a gente já tem a curiosidade de aprender mais, né, de querer saber o que são todos aqueles astros brilhantes no céu, mas com o telescópio a gente consegue ver melhor, a gente vê mais perto, com mais detalhes, né? Então, e a gente sempre quer ver um pouco melhor do que a gente já vê a olho nu. Então, essa é uma grande motivação, né? Quer dizer, construir um telescópio para ver melhor os astros. E a outra coisa que deu, assim, digamos, o estupim, né, o gatilho para isso, foi o nosso próprio trabalho que a gente faz lá no observatório, né, da Unesp, que muitos visitantes que chegavam lá no observatório, as perguntas que eles faziam eram, assim, as mais frequentes eram justamente sobre o telescópio. Eles perguntavam: professor, onde que eu posso comprar um telescópio que seja barato, né, um telescópio que seja fácil de usar, fácil de montar, fácil de apontar, né? Porque o que acontece? No mercado, até nós encontramos, né, na internet aí para vender telescópios, lunetas, mas eles são geralmente difíceis de montar, demorados, né? Tem tripé, aquele tripé não é tão estável, ele balança, né? Aí a pessoa vai lá, aponta para a Lua, é difícil de apontar para a Lua, aí um esbarrãozinho que dá no tripé já sai do lugar, um ventinho que bate, balança, e as pessoas falavam isso no observatório, né? Então, nós, com os alunos, nós pensamos, que tal a gente pensar num projeto de começar a fazer telescópios de fácil manuseio e que sejam construídos artesanalmente, né? Então, nós temos lá na cidade, que aliás é o nome do observatório, né? Lionel, o seu Lionel, ele há mais de 40 anos constrói telescópios artesanais, né? Então ele ensinou a gente a construir os telescópios e começamos assim, né? Devagarzinho. Até hoje a gente ainda está aprendendo a construir os telescópios, né? Mas não é coisa de outro mundo, fazendo trocadilho aí, não é coisa de outro mundo, né? Não é tão difícil assim fazer um telescópio, né? Mas exige-se paciência, dedicação, né? E muito estudo, né? Para conseguir fazer um telescópio. Então, o resultado é esse aí, né? Esses telescópios como estes aqui que a gente tem. De fato, eu, como uma apreciadora do céu, tenho telescópios, né? E depois que eu adquiri de vocês, realmente ele é muito tranquilo para manusear, né? Eu falo que antes era um evento, de fato, colocar o telescópio para fora para fazer a observação do céu, porque realmente demorava, tinha que ter um local, né, mais apropriado por conta do tripé, 40 minutos ali até ajeitar para conseguir observar. E agora, como eu tenho, né, desse modelo de vocês, é tranquilíssimo, né? Viu uma coisa lá, tem Júpiter, tem Saturno, tem a Lua,
leva para fora e já é rápido, né? Ele realmente tem um facilitador do manuseio que é um diferencial, né? É algo que realmente faz ali o movimento ser mais fácil e a gente usa mais daí, né? A qualquer momento pega o telescópio para observar com mais tranquilidade. E dentro dessa ideia, né, como que funciona o telescópio, né? Vamos pensar assim, como que eu consigo ver a Lua por esse telescópio, né? Qual a diferença dele para uma luneta? Como que funciona a formação da imagem ali? O funcionamento desse telescópio aqui é um pouco diferente, né? Ele é do tipo que chamamos de newtoniano, né? Chamamos não, mas é o tipo do telescópio, né? É newtoniano, em homenagem ao Isaac Newton, que descobriu essa relação, que funciona basicamente assim. Esse daqui é o tubo do telescópio, certo? Ali embaixo é a base, então a gente consegue mover, fazer o movimento de azimuth, aqui com o telescópio, e o movimento de altura, né? Aqui, apontar mais para cima, mais para baixo, e funciona da seguinte maneira: eu quero ver a Lua. Então você apontaria para a Lua, né, ali, posiciona, e como que funciona para enxergar a Lua, né? Como que é um telescópio do tipo newtoniano? Ele funciona da seguinte maneira: a luz que vem da Lua vai atravessar o tubo, e à medida que vai atravessando, ali embaixo, aqui no fundo, tem um espelho. Esse espelho não é um espelho plano normal, é um espelho do tipo côncavo. Então ele tem um formato basicamente de uma concha. Então a luz que vem da Lua, né? Aqui tirou a tampa, né? A luz que vem da Lua, ela vai entrar, passar pelo tubo, refletir no espelho lá no fundo, e nesse espelho que é côncavo, ele vai deformar a luz, alterando o reflexo ali da luz, né? Então, ela bate no formato ali côncavo e a luz ela vai se diminuindo, afastando. Então, a luz da Lua viria, refletiria, volta, e na hora que a luz volta, nessa parte aqui, na hora que volta, vocês perceberam que aqui no tubo tem uma coisa no meio, né? Tem um objeto aqui no meio. Por quê? Porque tem um espelho secundário ali, né? Não sei se vai dar para ver, mas dá para ver um objeto ali inclinado, né? É um espelho secundário em que a luz que está voltando ali, ele vai refletir nesse espelho secundário, que é plano, né? Inclinado. A luz reflete e vai na ocular, que é aqui que vai colocar o olho, né? Na ocular. E na ocular tem uma lente, né? Dependendo da lente, você consegue observar o astro mais de perto, mais de longe, né? Mas é basicamente assim que funciona um telescópio. A luz vem, reflete ali, volta, reflete no outro espelho e com uma lente consegue observar o astro. E se movimentar ali, ó, afastar a lente, voltar, dá para focar, né? Que às vezes pode estar embaçado, mas afastando aqui, né? Movendo a lente, consegue focalizar ali a imagem e a pessoa vai conseguir ver melhor o astro. Muito bem. E vamos pensar assim, né? Qual a importância de observar o céu com telescópios, né? O que isso significa para a humanidade, em termos gerais mesmo, assim, né? A observação via telescópio. A gente pode pensar, por exemplo, atualmente, que a gente tem mais recentemente aí, o exemplo do telescópio espacial, né? O James Webb, que tem feito aí grandes imagens do universo, o telescópio espacial Hubble, né? Os grandes telescópios que estão mesmo aqui na Terra, né? Que estão lá na Cordilheira dos Andes, né? No Chile, em montanhas altíssimas, né? E também telescópios do tipo amadores, como esse, né? É possível fazer grandes descobertas e também grandes observações. Inclusive, astrônomos que são amadores conseguem fazer descobertas e contribuírem com pesquisa científica com astrônomos profissionais, né? Muito legal. Estou vendo essas imagens aqui. Você podia contar para a gente? É com os seus telescópios que você conseguiu essas imagens? Pois é. A imagem de Saturno que vocês estão vendo aí foi obtida pelo Guilherme, que é um astrofotógrafo, né, que comprou um telescópio nosso, igual ao seu, o outro seu, né, que tem maior, o maior, né, um pouquinho.
que tem 200 milímetros de diâmetro, né? E ele fez essa imagem belíssima aí de Saturno. Ele tem um canal, né, que é o For Astronomy, bem conhecido, né, com bastante inscritos. Então, ele conseguiu divulgar essa foto, né, no canal dele, que foi um momento muito especial, que a gente chama de oposição, né, quando o planeta fica mais próximo da Terra. Então, Saturno estava aí nesse mês da oposição. É possível observar ali os detalhes, né, dos anéis e também das nuvens de Saturno. E a outra foi feita também pelo Guilherme, aí tem meu nome junto, porque eu ajudei ele um pouquinho só, ele que fez a maior parte do serviço, mas a gente conseguiu nessa noite, foi agora, em outubro, de Júpiter, num momento muito especial, lindíssimo ali, aquele ponto preto em Júpiter, é uma sombra de uma das luas de Júpiter sobre as nuvens superiores da atmosfera dele. E aquela mancha vermelha, na mesma direção da mancha preta, é um furacão enorme, que existe já há centenas, né, que sabe-se que existe há centenas de anos. Esse furacão é tão grande que caberia quase 2 terras, né? Esse planeta é gigante, caberiam 1.300 terras dentro desse planeta, né, Júpiter. Outras fotos lindíssimas que a gente conseguiu, e até de modo relativamente simples, essa daí, simplesmente foi colocando o celular ali na ocular do telescópio. Só isso, não teve nada de especial, né? É um celular no telescópio, com a mão mesmo, sem nada, segurando uma foto boa da Lua. A outra imagem tem um trabalho para ela sair, né? Essa daí, isso, como essa daí, aquelas dos planetas, e essa aí em especial da Lua, foi feita com uma técnica mais especial, né? É uma técnica que a gente chama de empilhamento. Então, o que acontece aí? Nós fazemos várias fotos, às vezes 100, às vezes 200 fotos dessa mesma região, do mesmo planeta ou dessa mesma parte da Lua, e depois um software empilha essas fotos. Quer dizer, coloca uma em cima da outra e reúne tudo numa só. Então, isso tem a vantagem de eliminar ruídos e eliminar também distorções que a atmosfera causa, deteriorando a imagem. Então, isso refina muito bem a qualidade. O telescópio a gente já explicou sobre ele. Então, quando a gente pensa, né, antes de você falar da montagem aí, né, quando a gente pensa no telescópio, nesses modelos aí que são mais fáceis, né, além do movimento das escolas, de irem até lá em Bauru, no observatório, né, levar os estudantes a conhecer um planetário, como aqui a gente, né, tem a oportunidade dos estudantes poderem entrar lá, conhecer um pouquinho dessa ideia de observar o céu, né? Mas mesmo sem o telescópio, né, vamos pensar, eu não tenho telescópio, o que eu consigo observar do céu, né? Como eu posso estar fazendo essa primeira observação aí, né, como a primeira imagem que você colocou da galáxia, sem o instrumento? Então, o que a gente vê, né, sem o instrumento? Pois é, muita gente tem essa ideia, né? A astronomia é uma coisa muito difícil, a astronomia, ou então, às vezes pensa só na NASA, né, que pode fazer as coisas, por isso é o nome do painel, né, além da NASA, né? Ou então a astronomia é uma coisa muito distante da gente, ou precisa ter um telescópio para ver o céu, aprender astronomia, né? Nada disso, isso são ideias, né? São concepções, ideias de senso comum. Na verdade, tem muita astronomia que é possível ser feita a olho nu, dá para aprender muita coisa de astronomia, inclusive de dia, né? Dá para fazer muita astronomia durante o dia. E também usando o celular comum, fazer foto da Via Láctea, das estrelas, usando o celular comum, né? A Nancy mesmo já fez, né? Não precisa do telescópio, né? Não precisa de um instrumento especial. Durante o dia, por exemplo, dá para fazer muita atividade infantil, né, com as crianças, ou mesmo para ensino médio, usando simplesmente o que na astronomia a gente chama de gnomon, que é uma
o nome é difícil, mas é simplesmente uma vareta de pé. Dá para fazer estudos sobre o movimento do Sol, o movimento aparente do Sol no céu, ao longo do ano e ao longo do dia. E dá para ensinar muita coisa sobre esse movimento astronômico dos astros, apenas com a sombra dessa haste vertical. É incrível o que dá para fazer. E durante a noite, né, a olho nu, identificar constelações, como Cruzeiro do Sul, Escorpião, Órion, né, que tem as Três Marias. Né, dá para aprender muita coisa legal, simplesmente a olho nu. E aí, então, mostra um pouquinho sobre a construção lá, né, o trabalho de vocês de construir telescópios. Essas fotos aí ilustram um pouquinho como é feita a construção. Uma coisa manual, lá é a foto do meu pai serrando ali, serrando a chapa de MDF para produzir essas peças aí de madeira da base. Esses discos aí de madeira com os parafusinhos, eles são suportes onde são colocados o espelho, né, do telescópio. São tubos de PVC, cano de PVC comum. Então, tudo manual, tudo artesanal. Não tem assim uma grande dificuldade em conseguir os materiais, a não ser os espelhos e as lentes. Que no caso, os espelhos eles precisam ser construídos com bastante paciência, porque são dois vidros, duas placas de vidro, que vão se atritando, a gente vai atritando com a mão mesmo, né, e usando um abrasivo entre os vidros, e o vidro vai ficando côncavo e o outro convexo. E aí, com bastante cuidado e medidas precisas, consegue-se uma curvatura mais precisa possível. Né? Atualmente, nós não fazemos mais os espelhos, porque não dá conta. Né? Então, a gente compra os espelhos construídos por pessoas aqui no Brasil, né? Que são pouquíssimas pessoas no Brasil todo, eu diria uma dúzia no máximo, né? Ou 2 dezenas delas que constroem espelhos para telescópios. Né? E as lentes, né? Então, essa é a parte mais crítica do telescópio. Porque nós não temos, né, fábrica de telescópio. Bem Tem lembrado. alguma marca de telescópio brasileira? Não existe. Bem lembrado, Nancy, não existe fábrica, indústria de telescópios no Brasil. Os telescópios que são vendidos na internet, eles são importados. Né? Não existe. Ou então, assim, construídos artesanalmente, né, aqui no Brasil. Os importados, obviamente, são muito mais caros, né? E os que são baratos, provavelmente não vai prestar. Né? Causam uma frustração. Eu tenho daquelas lunetas e, de fato, a gente tenta utilizar e não obtém uma boa imagem, não. Ela deixa a desejar, né? Deixa, aí a pessoa acaba odiando a astronomia em vez de gostar dela. Exatamente. E quais que são os desafios dessa construção dos telescópios ou dos próximos telescópios, né? Você já tem alguns maiores e quais são as pretensões e os desafios para alcançá-los? Bom, os desafios são muitos, cada vez melhorar um pouco mais, e a gente tem feito isso, né? A cada telescópio que a gente constrói, parece que a gente descobre uma coisa nova para melhorar, né? Ainda bem, né? Mas não fica chato, né? Mas agora, o próximo desafio nosso é a motorização. É fazer ele se movimentar. Mas aí é um projeto de TCC. Aí o Nicolas já está... Só voltando, né, Nicolas? Você é estudante de ensino médio ainda, né? Isso. Então vai lá, conta essa história do motor aí. Isso, eu sou estudante do ensino médio integrado ao curso técnico, né, de São Paulo, a ETEC. E o trabalho que eu estou fazendo, estou realizando, estou acompanhando, né, essa invenção, essa ideia que a gente teve aqui da empresa Telescópio Cosmos, que é construir um telescópio motorizado, né, um telescópio automático. Porque no mercado, se a gente para pensar, por exemplo, essas duas imagens aqui que a gente pode ver, são telescópios motorizados que já existem, mas os controles ali são fixos, né, no próprio telescópio, às vezes por um fio ou no próprio equipamento. Ali tem os botões que você pode selecionar, né, o astro que você quer ver ou controlar.
Mas a gente está querendo fazer um telescópio que possa trazer uma maior liberdade, né, para os observadores, que possam trazer uma maior automação, algo mais inovador. Então, a gente pensou em fazer o controle de telescópio pelo próprio smartphone do observador, né? Onde, por meio de um aplicativo gratuito, nós conseguimos selecionar um astro que a pessoa deseja observar, e o telescópio, né, fazendo a conexão por Wi-Fi ou Bluetooth, o telescópio irá apontar automaticamente para esse astro que a pessoa selecionou. Isso é bom para a pessoa aprender, né, por exemplo, a posição do astro, onde que está, ou no próprio aplicativo do celular ali, possa ter uma explicação desse astro, né, por exemplo, a pessoa seleciona no celular que quer ver Sirius, e aí no próprio celular possa mostrar assim, Sirius é uma estrela que faz parte da constelação de Cão Maior, né? E vai explicando, está a tantos anos-luz daqui, né? E a pessoa vai aprendendo sobre essa estrela enquanto o telescópio vai apontando automaticamente por meio de motores, e a pessoa vai poder olhar ali próprio, né, no telescópio, já sabendo o que ele está enxergando, né? Sabendo o que é aquele astro que ele está vendo, se é uma galáxia, se é uma nebulosa, se é um planeta, se é uma estrela, se é uma lua, né? A pessoa pode aprender bastante. E o curso técnico que eu estou realizando é desenvolvimento de sistemas, né, que envolve programação, software. Então, faço utilização de um aparelho, um dispositivo, um microcontrolador, né, chamado ESP32, que entra bastante IoT, né, Internet das Coisas. Como, por exemplo, casas inteligentes, né? Às vezes a pessoa pode controlar pelo celular para acender uma luz, né? Controle pela geladeira, né? Então, por esse sistema, né, de conexão, a pessoa possa controlar o telescópio automaticamente pelo próprio celular. E qual o maior desafio aí desse teu projeto? Tem vários desafios. Até agora, o que foi mais difícil conseguir? O que estava mais difícil de conseguir, a gente foi por etapas, né? Aprendendo a controlar os motores, tudo. Encontrar também um catálogo que tenha, né, todos os astros para colocar no aplicativo, porque eu estou desenvolvendo, né, o aplicativo para o smartphone. Mas o maior desafio foi os cálculos. Por quê? Porque existe um sistema de coordenadas bem difícil, né? Porque o astro no céu tem uma coordenada no próprio céu, né? Igual que eu estava falando do movimento de azimuth, assim, o movimento de altura, né? Tem as coordenadas, mas do observador na Terra isso depende de muita coisa, depende da latitude, longitude, da hora, do dia, também depende em que as coordenadas, que é chamado de coordenadas equatoriais do astro, né? Na esfera celeste, e acaba utilizando bastante cálculos, né, para isso, que acabou sendo um desafio. Mas graças à ajuda de um professor, né, astrofísico Roberto Bosco, ele tem nos ajudado bastante nessa parte dos cálculos, e estamos chegando quase lá. Ainda não atingiu a precisão total do astro, mas falta pouco. O problema é que essa precisão, ela é fundamental, né, para a observação, Precisa. Precisamos da precisão. A precisão é precisa. Ela é muito necessária mesmo, né? A gente percebe quanto mais amplia, mais preciso é a localização, né? A gente, ao mudar de uma lente para outra, uma mais aberta aí, né, já percebe que às vezes você estava vendo ali, mas trocou de lente, já não está mais vendo, né? Já saiu um pouquinho do meio ali, já. Um outro desafio também, que alguns estudantes podem concordar com isso, né? Que os cursos técnicos, as escolas, né, a própria faculdade, não ensina tudo o que a gente precisa para fazer um projeto assim. Então, um grande desafio foi aprender sozinho, porque é muito interessante você aprender por meio de livros ou por meio de pesquisas a linguagem de programação, o funcionamento do ESP32 ali, aprender como que faz para programar ali, né, para controlar. Então, aprender, buscar, né, conhecer, buscar aprender a utilizar esse sistema foi um desafio interessante de cumprir, porque às vezes vários podem se sentir desanimados, né, em querer aprender mais,
Mas é muito bom encarar isso como uma aventura, né? Você aprende O que mais. você acha de arredondamento de números nos cálculos, Nicolas? Isso é impossível para chegar no objetivo. Se tiver arredondamento, Não funciona, não né? funciona, tem que ter a maior precisão. Aquela ideia do gravidade 10 em vez do... Para funciona. o telescópio não funciona, né? Muito Não. bom, é isso aí. E vamos pensar aí, né? Além dessa observação do céu com os telescópios, né? Da construção desse desafio de vocês, né? De construir um motorizado. A questão da abertura, tem como ainda aumentar mais esses espelhos? Esse é um grande problema nacional, né? No Brasil, nós não temos fornecedores de vidro que possam nos dar vidros, placas de vidros com espessura maior do que 20 milímetros, ou até tem um pouquinho mais que isso, mas mais que isso não dá, né? E por que isso é um impedimento? Porque quanto maior o diâmetro de um telescópio, né, quanto maior o diâmetro de um espelho de telescópio, a gente precisa também aumentar a espessura deste espelho. Então, você pode ter um espelho de 200 milímetros e ter determinada espessura. Mas, se você quiser um telescópio de 500 milímetros de diâmetro, né, meio metro, você não pode ter esse espelho sendo de 20 milímetros, porque é muito fino. E isso causa o quê? Distorção no próprio espelho. Um espelho muito fino, ele vai se distorcer, mesmo que seja submilimetricamente, essa pequena distorção vai causar problemas na imagem final. Não vai dar uma imagem detalhada suficiente para a gente observar os astros. Então, toda vez que eu quiser um telescópio de diâmetros maiores, vamos precisar de espelhos grossos, né? de espessuras maiores. Só que no Brasil não existe. Aí o desafio da indústria de espelhos, né? Melhorar a espessura e aumentar, ampliar isso. E falando dessa questão do espelho, né? Qual a diferença, né, mais básica da visualização? Por que da dificuldade da luneta, que é só aquelas lentes, né? Em vários locais, e o telescópio com o espelho, o telescópio newtoniano? Qual a diferença dessas distorções aí para quem ainda não conhece os modelos de telescópio? Porque às vezes na internet a gente acha para comprar as lunetas, além da dificuldade do tripé, da movimentação e tudo mais, mas na definição, né, da visualização ali, quando você enxerga os anéis de Saturno ali, qual a diferença de um telescópio só de lente para um telescópio com espelho? Os telescópios que usam lentes, eles são chamados de telescópios refratores. Refratores porque as lentes refratam a luz. A luz é refratada, é a refração da luz. E esses tipos de telescópios que nós construímos são os telescópios refletores, que refletem a luz. O problema da luz, quando atravessa a lente, é que a lente causa uma distorção nas cores, né, a refração. Como um prisma, por exemplo, né, que parece aquele arco-íris. Então, quando focaliza os raios de luz por meio de uma lente, causa um problema que na astronomia a gente chama de aberração cromática. Então, a imagem de Saturno, por exemplo, por uma luneta ou telescópio refrator de lente, ficaria ali de um lado meio azulado, do outro meio avermelhado, e a qualidade, a definição também não fica boa, porque a abertura, né, o diâmetro do tubo da lente é menor. Quando você tem uma abertura maior, então você tem uma maior quantidade de luz entrando, ganhando na qualidade, na definição da imagem. E outra coisa, como se trata de espelho, aí nós não temos o problema da aberração cromática, né? Então, no espelho não tem esse problema da distorção das cores da luz. Imagina que você queira coletar água da chuva. Você vai preferir usar um copinho ou uma bacia? Quanto maior o diâmetro, mais luz mais água coleta. A mesma coisa com os telescópios, né? Quanto maior o diâmetro do tubo, mais luz você coleta,
mais qualidade você tem na imagem, né? E além disso, na luneta, o diâmetro do tubo, você só consegue um pedacinho do céu. Tendo um diâmetro maior, você pega uma área maior do céu. Imagina, é como se você quisesse observar por um canudinho de refrigerante o logotipo aqui do evento, da GeniusCon, né? Se você pegar o canudinho de refrigerante, você só vai ver um pedacinho aqui, né, do logotipo. Agora, se você usar um copo desse aqui furado assim, né, então é maior o diâmetro, vai ver mais coisa do céu, né? Vai ver mais coisa. E falando de olhar o céu aí, né? Você mexeu aí, já estou vendo esse livro. O que você pode contar para a gente um pouco aí desse Aprendendo a Ler o Céu, né? Uma pessoa que nunca teve a curiosidade de procurar uma constelação e nada, o que o seu livro pode ajudar um leigo completo a encontrar os seus astros aí no céu? Então, as pessoas também viviam perguntando, né, que livro que eu posso ler para começar a aprender astronomia, que tem uma linguagem acessível, fácil para entender, né? Então, pensando nisso, eu acabei produzindo um texto, esse texto foi sendo melhorado, né, e aos poucos acabou virando um livrinho. Então, esse livrinho aqui, Aprendendo a Ler o Céu, ele traz atividades práticas, mapas celestes e explicações sobre fenômenos astronômicos, como que eles funcionam, né? Por exemplo, eclipses, fases da Lua, estações do ano, as constelações do zodíaco, como observar o céu, o que eu posso observar em determinadas épocas do ano, né? Então, no final do livro tem os mapas celestes para procurar determinada estrela ou determinada constelação. Então, você tem aqui o que pode ser observado a olho nu, o que pode ser observado com binóculo e o que pode ser observado com telescópio, mês a mês, né? Então, é um livrinho básico para quem quiser começar, né, a aprender, né? Tentei escrever com uma linguagem acessível, né, o mais simples possível, e as pessoas estão gostando, né? Está para escrever a 3ª edição, mas a gente não tem tempo para quase nada. Você foi falando aí e tem uma palavrinha aí que acaba impactando, às vezes, as pessoas com relação às constelações, né? Uhum. Como que você poderia explicar rapidamente aí, o que são essas constelações zodiacais aí, né? Quando fala em zodíaco, às vezes provoca algumas distorções de entendimento, né? Então, vamos lá. Aí lembra logo do Cavaleiros do Zodíaco, né? Exatamente. Que tem relação, né? São as constelações do zodíaco. O que é zodíaco? Bom, primeiro vamos entender a palavra, né? Zo, animal, né? Díaco, disco, né? Disco dos animais. Por que disco dos animais no céu? Porque são constelações, em geral, de animais, né? Escorpião, câncer, que é o caranguejo, né? E assim por diante. Mas o que elas têm de tão especial? Porque também tem a constelação de Órion, tem a constelação do Cruzeiro do Sul, constelação de Hércules, constelação da Mosca, constelação do Pavão, né? Mas por que essas constelações do zodíaco são tão especiais? É porque ao longo do ano, se você observar o Sol ao longo do ano, você vai perceber que o Sol ele está visivelmente ou aparentemente na direção destas constelações. Então, ao longo do ano, o Sol vai mudando de posição na esfera celeste. É lógico que quando eu digo que o Sol está mudando de posição, é aparente, né? Conforme nós vemos aqui da Terra, porque de fato é a Terra que está girando em volta do Sol. E como resultado, aqui da Terra, a gente enxerga o Sol aparentemente se locomovendo entre as constelações ao longo do ano. E ele passa por essas 12 constelações. Na verdade, ele pasa por 13 constelações, né? Então, lá no planetário eles nos mostraram essas isso, 13, né? Exatamente. Tem a 13ª que o Sol também passa, que é a constelação do Ofiuco.
constelação do Serpentário, né? Mas não é tão conhecido porque o horóscopo, né, que a gente conhece aí dos signos, leva em conta aquelas 12 constelações do zodíaco, né? Então tem também o Ofiuco. Na verdade, são 88 constelações oficiais definidas pela União dos Astrônomos Profissionais, né? Mas claro que cada cultura de cada país, lugar do mundo, pode inventar sua própria constelação e enxergar no céu, que é de todos, né? Enxergar o que quiser no céu, né? É só usar a imaginação. Então vamos lá, né? Para a gente caminhando para o final aí, né? O que você pode deixar de mensagem mesmo para quem quer observar? Ah, só antes, você tem um livro também para foto, porque hoje com o celular a gente gosta de explorar os recursos do celular para foto. Você tem uma orientação também para fotografia com o celular? Então, tem sim. Tem um livrinho que eu publiquei chamado... esqueci o título. Ótimo, né? Você não trouxe o título, esqueceu. De astrofotografia. De astrofotografia. Mas o nome eu também não lembro bem, não. Puxa, que vergonha. Fotografando a arte. Nicolas, ajuda aí que você é mais jovenzinho, não lembro o nome do livro. Puxa vida, que vergonha. Esqueci o título do meu próprio livro. Bom, mas é um livro sobre astrofotografias. É só procurar na internet, lá, Rodolfo Lang, vai encontrar lá. Eu fiquei até vermelho, deu calor aqui. A gente acha e recomenda. É um livrinho que tem mais de 50 fotos Ajuda coloridas. aí, Huguinho, pesquisa aí, astrofotografia, Rodolfo Lang. Vocês sabem o nome de vocês? Acha o nome aí para não errar. Fotografando o céu noturno. Olha, que difícil. Fotografando o céu noturno. Olha, dá até calor agora. Fotografando o céu noturno, isso mesmo. Tem 50 fotos coloridas, né? Ele é em papel cochê, para mostrar justamente como se faz astrofotografias, né? Com telescópio e sem telescópio. Exatamente. Dá até para voltar aquela imagem que foi você que fez, né? Verdade, Volta isso. lá para a gente ver, que é tão linda. Essa foto aqui foi feita sem telescópio, com uma câmera apontada para o céu, num lugar bem longe da cidade, né? Bem longe, distante das luzes. Mais escurinho, E nós vemos aí a perfeição da Via Láctea, né? Que é aquela faixa leitosa que parece uma nuvem, mas na verdade são milhões de estrelas, né? Muito bem. E aí, então, uma mensagem final para a gente encerrar o nosso painel aqui, né? O que você pode dizer para quem está aqui com a gente, para quem está acompanhando também aí, né? Esse painel via internet. Então, a mensagem que eu gostaria de dizer, aquela de ontem que me veio na mente, olhe para o céu. Olhe para cima, né? Olhe para cima, né? Fazendo alusão àquele olhe filme, para né? cima, né? Olhe para cima. Plagiando o filme aí, em todos os sentidos do filme, né? Todos os Olhe para cima. Muito bem, muito obrigada, Rodolfo, muito obrigada, Nicolas. Eu que agradeço, a gente né, que agradece. Trazer mais informações aí para a gente sobre astronomia. Acho que a dica dos livros, eu já utilizo, né? Ela é muito boa mesmo para ajudar a gente realmente curtir mais o céu à noite, né? Fazer esse programa gratuito, né? Que é olhar o céu e tão divertido e tão instigante, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aí. Depois, vamos aproveitar mais um pouquinho aí da Gênios Com, né? E deixar o recado dos livros para quem se interessar também, ou mesmo ir no observatório em Bauru, né? Conhecer um pouco mais aí do trabalho que vocês fazem. E depois volta a contar o projeto do motor, a hora que tiver com todos os cálculos finalizados. Obrigado. A gente que agradece, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né, de fazer parte desse painel, desse evento. É uma grande satisfação estar aqui e parabéns pela toda a organização, né, um sucesso o evento. Achei o evento sensacional. Parabéns aí para vocês.